Olá, alunos da escrita. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouco sobre biblioteca de referências e por que que é importante a gente ter uma biblioteca de referências organizada e a origem dos nossos dados, certo? O que é uma biblioteca de referências? É um conjunto organizado de todas as fontes que você consultou para criar o seu trabalho acadêmico. Então, pode ser livro, pode ser artigo, pode ser site, vídeo, pode ser norma, lei, decreto, certo? Tudo que existir de conteúdo você pode citar como uma referência. E o que é um software de biblioteca de referência? É uma ferramenta projetada para ajudar os pesquisadores a gerenciar e organizar suas referências bibliográficas de forma eficiente. Porque a gente sabe que quando a gente escreve artigos muito grandes, né, quanto maior o nosso trabalho, maior a quantidade de referências. Então a gente precisa de um gerenciador de referências. E dentro da escrita você tem um personalizado para você usar mais na frente. Softwares de bibliotecas de referências facilitam a inserção de citações em documentos acadêmicos e a criação automática de bibliografias formatadas de acordo com diferentes estilos de citação. Se você quer na Vancouver, a BNT, né? Dependendo da formatação que você vai precisar. Eles também oferecem recursos para buscar e importar referências diretamente das bases de dados bibliográficas, tornando o processo de pesquisa e redação mais eficiente. Ao realizar um trabalho acadêmico, a gente sabe que a gente precisa fundamentar nossos argumentos em fontes confiáveis e reconhecidas. A biblioteca de referência desempenha um papel crucial nesse processo, por permitir que você organize e cite corretamente todas as fontes que utiliza em seu trabalho. A gente sabe disso porque a gente sabe que a gente precisa referenciar os nossos conceitos, né? Que a gente vai listando ao longo do trabalho. Isso não apenas garante a integridade acadêmica de sua pesquisa, mas também facilita a verificação e a replicação dos seus resultados por outros pesquisadores. Certo? Então, se a gente quer ter um trabalho interessante, a gente quer ter um trabalho que outras pessoas vão. As nossas referências precisam estar muito bem organizadas e bem colhidas. Bom, a gente não vai esgotar o assunto aqui, né? Mas você já deve ter entrado em contato com algum trabalho de bibliometria dentro da sua área. A bibliometria ela é um campo da ciência da informação, que utiliza métodos quantitativos e estatísticos para analisar a produção, disseminação e impactos da literatura científica. Ela permite avaliar a influência dos artigos, autores, revistas e instituições no contexto da pesquisa acadêmica. Ou seja, a importância da bibliometria, ou seja, a bibliometria ela permite identificar tendências de pesquisa, analisar produções de artigo ao longo do tempo, identificar padrões emergentes de pesquisa, avaliar a produção científica, quantificar a quantidade e qualidade da produção científica de indivíduos, instituições, países e áreas de pesquisa, mapear redes de colaboração e assim identificar autores e instituições que produzem trabalhos parecidos, medir o impacto das publicações, por que que em um país algumas publicações chegam, saem da bolha acadêmica e outros não, apoiar a tomada de decisões, fornecer informações úteis para os gestores, financiadores e políticos na formulação de políticas científicas e estratégias de investimento em pesquisa. Metadados são dados que descrevem outros dados, por isso esse prefixo meta. Metadados de artigo referem-se a informações descritivas associadas a um artigo acadêmico. Essas informações fornecem detalhes sobre o conteúdo do artigo, incluindo título, autores, resumo, palavras-chave, data de publicação, revista ou conferência onde foi publicado, número de páginas, entre outros. Os metadados são cruciais para a indexação, recuperação e organização eficaz dos artigos em bases de dados acadêmicos, bibliotecas digitais e sistemas de gerenciamento de publicações. Agora a gente vai criar uma biblioteca de referências. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar nossas bases de dados, as fontes que a gente vai procurar sobre o assunto.
certo? A escrita ela já vem com algumas fontes padrões. Algumas fontes padrão. A gente vai botar a Scopus, o Google Escolar e a Cielo, certo? Aí, agora a gente vai adicionar um string de pesquisa. A gente pode importar um string, que já tem outros vídeos aqui falando, mas a gente pode usar as palavras-chave que estão no passo 1, certo? E aí ele vai sugerir algumas coisas. Essa parte do vídeo a gente precisa discutir sobre a qualidade da pesquisa que esse string vai me sugerir, certo? Então a gente pode botar aqui e clicar nele para ver quantos artigos acadêmicos que eu vou conseguir. Ó, olha o tanto de trabalho que eu consegui atingir com o string sugerido pela escrita, certo? Então talvez ele seja um string de qualidade que vai ser certeiro para a produção do meu trabalho, certo? No Google Escolar, você tem duas maneiras de criar sua biblioteca de referências. Uma delas é baixando os 10 primeiros artigos importados no Google Escolar, certo? E a outra é você construir a sua biblioteca salvando dentro do Google. Então você salva os artigos que você quer. E aí você vai na sua biblioteca, escolhe só o que você quer e pode exportar. Aqui entra os formatos que a gente estava falando. No caso, eu vou escolher um BibTeX. Aí ele vai me dar um código. O BibTeX é esse código aqui. Você vai copiar e nele vai estar todos os metadados dos artigos que você achou importante. Então, eu posso só colar e agora minha biblioteca de referência já tem 13 artigos, certo? Agora a gente vai pesquisar em outra base de dados, na Cielo, certo? Aí a gente vai botar as mesmas palavras que usou no Google. E olha como a gente percebe que gerou 100 resultados. Não conseguiu encontrar resultado nenhum. Então, entra naquela história da minha string ser de qualidade. Então, eu tenho que analisar a minha string e ver como eu posso atingir trabalhos mais relevantes. Ó, botei só duas palavras e ele retornou 4 artigos. A gente pode também traduzir as palavras, já que a maioria dos trabalhos se encontra em inglês. Então é uma alternativa também. A gente pode também estar usando os indexadores. Por exemplo, aqui eu usei o indexador Abstract. Então eu procurei trabalhos que tivessem esses dois termos, Brasil e gerenciamento de recursos pesqueiros, certo? No Abstract, no resumo. E aí agora eu posso fazer o download dos metadados desses artigos. Vou selecionar todos e exportar. Posso em Reason, em BibTeX, em CSV. Vamos baixar em Reason para vocês verem. Você vai escolher um lugar, pode botar o nome da sua string para manter a organização. E aí, quando você for na escrita, você adiciona uma string da Cielo.
Você bota só as palavras que você usou. E adiciona o arquivo que você já tem uma biblioteca com 28 artigos, 13 do Google Scholar e 15 da Cielo. Como você... Bom, galera, esse vídeo está ficando um pouco mais longo do que eu planejei, mas eu quero muito discutir com vocês a importância da bibliometria e a gente vai terminar o ciclo 2, certo? Então, eu vou listar esse aqui como a parte 1, certo? Onde a gente já está montando com algumas bases de dados e no próximo vídeo eu vou trazer mais 2 bases de dados e a gente vai falar sobre artigos duplicados, leitura de artigo, produção de ficha catalográfica, certo? Então é isso, bons estudos e qualquer coisa, fala com a gente no suporte.